Deu memory leak na aplicação. Vem comigo que hoje eu vou te contar como que eu resolvi o memory leak de uma aplicação Node.js em produção em apenas um dia. Sem enrolação, bora pro vídeo. Bem-vindo ao Phil Code. Eu sou o Phil e eu tô aqui para te ajudar a ser 1% melhor a cada dia. Olha só isso aqui. Essa é uma aplicação hospedada no Heroku que rodava de boa com 1 GB de RAM. De repente, a máquina começou a bater 90% da memória ou mais. Daí a gente aumentou o servidor para 2.5 GB e foi aí que o monstro saiu da gaiola mesmo, usando quase toda a memória disponível em questão de poucas horas. O memory leak é traduzido para vazamento de memória, mas na verdade fica mais fácil de entender se chamar de contenção de memória. Porque isso aqui que a gente está vendo acontece porque tem algum processo que está alocando memória, usando, mas não está liberando essa memória no final. Daí ele vai assim mesmo, ó, gulosão, até que chega uma hora que ele pega toda a memória que está disponível só para ele. Mas e aí, cara, dá uma parada dessa no seu servidor, como é que você descobre o que é? Porque no nosso caso, a gente olhou o que tinha subido de código recentemente e não encontrou nada demais só de bater o olho. E aí, meus amigos, sem ferramenta boa, fica difícil de saber o que está acontecendo, tá? No nosso caso, é bom que a gente tenha o Datadog, que é uma plataforma bem completa de logs, métricas e observabilidade, e eu não ganho nada para fazer propaganda deles, tá? Só tô falando que é boa porque é boa mesmo, apesar de ser bem cara. Mas continua aí mesmo que você não tenha o Datadog, porque o conceito que eu vou te mostrar aqui se aplica em outras plataformas e ferramentas gratuitas que você pode rodar localmente. Mas vamos lá que eu vou mostrar como que foi o meu processo para descobrir a causa disso aqui usando o Datadog. A primeira coisa foi adicionar esse código aqui, ó, antes da criação da aplicação, que no caso é um worker dentro do Nest.js. Mas essa parte que a gente adicionou aqui não depende em nada do Nest.js, tá? Isso aqui é universal para qualquer aplicação Node.js que você tiver aí. Basicamente, eu adicionei o pacote ddtrace, habilitei profiling, log injection, runtime metrics e tudo que tinha direito. Além disso, como roda no Heroku, eu adicionei esse build pack do Datadog, que instala a ferramenta oficial deles de monitoramento, que vai capturar automaticamente mais métricas diretamente do servidor da aplicação. Para essa ferramenta funcionar, tive que ir lá nas variáveis de ambiente, configurar a chave de API do Datadog, habilitar também o trace e o profiling e dar um nome para minha aplicação. Bem fácil, e com isso a gente já consegue ter acesso aos dados de memória e CPU em tempo real para conseguir saber exatamente quem é que está usando toda essa memória. Então olha só, esse aqui é o primeiro snapshot da aplicação rodando. Logo de cara já dá para a gente ver que tem uma função getJob que está usando sozinha 85 MB de memória. Já é bastante, mas vamos continuar, porque daqui a um tempo, olha aí, essa mesma função agora já pulou para 167 MB de memória. Não sei se dá para reparar, mas essa linha aqui está numa tendência de subida, e a aplicação que no primeiro snapshot estava consumindo 145 MB, agora já está com 251, e num terceiro snapshot a gente já vai para 297 MB, só crescendo. E olha aqui a nossa getJob, tá sozinha comendo 213 MB, cara. O legal desse gráfico aqui, que é chamado Flame Graph, é que ele me mostra exatamente onde essa função está sendo chamada. Olha aqui a getJob no arquivo global event handler.ts. Então, dando contexto, aqui a gente usa o BullMQ, que ajuda pra caramba quando você precisa fazer filas e executar jobs agendados em segundo plano. Se liga nesse outro vídeo aqui do canal se você quiser saber como fazer isso dentro da sua aplicação Nest.js. E daí a gente tem essa classe Global Event Handler, que serve para ficar escutando vários eventos das filas do sistema e fazer log automático e centralizado toda vez que um job entra em execução, quando ele fica parado por algum motivo, quando ele faz progresso. E esse método getJob é chamado em cada um desses eventos aqui, ó. Então esse getJob é chamado várias vezes, centenas de vezes durante o ciclo de vida da aplicação, e para pegar o job, ele precisa de ter uma referência à fila, que ele instancia sob demanda, passando aqui uma conexão compartilhada do Redis, o que já é uma otimização para evitar ficar criando novas conexões e compartilhar uma que já foi criada por outro processo. Mas mesmo com essa otimização, a gente tem aqui dois problemas. Um deles é que a fila é um recurso caro de criar, então a gente deveria reutilizar ao invés de ficar recriando fila várias vezes sob demanda. Outra coisa é que ele não encerra essa fila explicitamente e daí ela continua viva na memória, segurando uma conexão com o Redis e ainda escutando outros eventos da fila por baixo dos panos. Então beleza, como foi que eu resolvi isso daqui? Antes de eu te contar, não esquece de já deixar o like se esse vídeo está te ajudando, para esse canal alcançar mais pessoas e continuar fazendo sentido eu dedicar o meu tempo para fazer vídeos para você.
Então beleza, nessa versão já corrigida do código, eu criei esse Events Map e esse Kill Map que eu já vou mostrar para que serve. Daí vamos ver como que ficou o nosso método getJob, que ao invés de criar a fila diretamente, ele agora chama esse método getKill, que está aqui embaixo e usa o moduleRef, que me permite acessar diretamente o sistema de injeção de dependência do Nest.js para recuperar a instância da fila que já existe na aplicação, ao invés de ficar criando uma nova. E daí eu já guardo essa instância no nosso QMap, porque ficar resolvendo a instância pelo moduleRef também tem um custo associado. Então com isso, eu só tenho trabalho para recuperar a fila uma vez, porque da segunda vez em diante eu pego de um cache local. E vamos voltar aqui em cima, porque na hora de registrar os Event Listeners para as filas da aplicação, eu implementei o mesmo sistema ali de baixo de cache local. Então na entrada do método que registra os listeners para uma determinada fila, eu vejo se eu já não registrei. Não tendo registrado, eu pego a conexão compartilhada, crio esse Kill Events aqui e boto no Event Map para não correr o risco de fazer esse trabalho de novo. Por fim, essa classe agora implementa o onModuleDestroy, que basicamente conecta essa classe no ciclo de vida da aplicação, chamando esse método aqui embaixo, onModuleDestroy, quando a aplicação estiver sendo encerrada. E aqui a gente usa ele para encerrar qualquer recurso que possa ficar preso mesmo depois do término da aplicação. No meu caso, além de limpar os maps, eu cuidei de dar um close em cada um daqueles Kill Events para dizer para o Redis que eu não estou mais interessado em escutar eventos para essas filas. Feito isso, eu publiquei a nova versão e já deu boa, olha só. Aqui do lado esquerdo, a gente tem a primeira hora de vida da aplicação depois que eu liguei o monitoramento. E aqui do lado direito é a primeira hora de vida depois que eu publiquei a solução. E olha aqui a diferença, na primeira hora ela ficava com 77 MB, sendo que depois da correção ela já ficava só com 47. E veja que o código original ele continuava subindo aqui ao longo do tempo, ó, sendo que o código corrigido já aponta para uma tendência de estabilização. E deixa eu só destacar que essa quantidade de memória que a gente está vendo aqui nesses gráficos é referente ao meu código, porque tem esse filtro aqui, OnlyMyCode, e também um outro filtro para esconder código nativo. Mas olha só, no código original, essa função getJob já aparecia usando uma quantidade de memória consideravelmente maior do que outros componentes da aplicação, enquanto que aqui depois da correção, essa função getJob nem aparece mais, ou seja, a quantidade de memória que ela usa nem é mais significativa. E desde então a plataforma está desse jeito aqui, ó, média de consumo de 51 MB, sem subir, porque a gente vê aqui a linha estável, e agora é o código nativo que usa a maior parte da memória da aplicação, porque o meu código mesmo fica sempre com valores bem pequenos aqui, ó. Beleza, Phil, mas eu não tenho Datadog, e agora? Tranquilo, porque como eu falei lá no início do vídeo, tem alternativas similares e tão boas quanto. Falando de plataformas online, é só você procurar por APM, que significa monitoramento de performance de aplicação, e daí você vai ter o New Relic, o Sentry, Google Cloud Profiler para você poder escolher qual é o preço que você quer pagar. Mas se você não tem a necessidade de diagnosticar um problema desse diretamente em produção, daí fica melhor e mais fácil ainda porque você tem ferramentas como o Clinic.js, que é uma command line interface que você pluga facinho na sua aplicação com menos de 5 minutos, que é só você usar o próprio NPM para instalar o Clinic como uma ferramenta global, executar a sua aplicação embrulhada pelo Clinic e você já vai ter acesso ao mesmo tipo de gráfico bem detalhado, além de outros como você pode ver aqui no Doctor e outras ferramentas que o Clinic tem, beleza? Cara, problema de performance pode ser fácil ou difícil de resolver, depende se você tem a ferramenta certa para te guiar ou se vai ficar procurando no escuro. Deixa o like, escreve a sua contribuição ou dúvida aí nos comentários e até o próximo vídeo.